O bloco BRICS, Grupo de Economias em Desenvolvimento, condenou o aumento das tarifas e os ataques ao Irão, mas absteve-se de nomear diretamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na Cimeira do Rio de Janeiro, o bloco emitiu uma declaração na qual manifestou preocupações sobre o aumento das tarifas, que, segundo este grupo de países, ameaçam reduzir o comércio global. Na declaração de 31 páginas, o grupo aponta também o dedo a Israel por causa das ações em Gaza, mas poupa o membro fundador Rússia de críticas e menciona apenas uma vez a Ucrânia. Este é o quarto encontro de líderes dos BRICS. Se a governança internacional não reflete a nova realidade multipolar do século XXI, cabe aos BRICS contribuir para a sua atualização. Sua representatividade e diversidade o torna uma força capaz de promover a paz e de prevenir e mediar conflitos. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva insistiu em dar destaque a questões como a inteligência artificial ou as alterações climáticas. Esta cimeira foi marcada pela ausência de vários líderes importantes, entre eles os dois membros mais poderosos, o presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin. Pelo menos 5 civis foram mortos e 10 ficaram feridos nas regiões ucranianas de Donetsk e Kherson após os mais recentes bombardeamentos russos. De acordo com as autoridades locais, 3 das vítimas mortais e 7 dos feridos foram registados na zona de Donetsk. As outras 2 mortes aconteceram na área de Kherson, onde foram reportados os restantes 3 feridos. A Rússia terá visado edifícios residenciais, bem como infraestruturas sociais e essenciais em várias comunidades. Os ataques russos de longo alcance ocorrem numa altura em que Moscovo intensifica a tentativa de conquistar mais território na Ucrânia. Entretanto, a Autoridade de Aviação de Rússia fez saber que vários aeroportos do país cancelaram todos os voos. Deve-se a preocupações de segurança relacionadas com os ataques aéreos ucranianos. O Ministério Russo da Defesa diz ter interceptado na última noite 120 drones oriundos da Ucrânia. 4 deles seguiriam em direção a Moscovo. Um dos principais aeroportos da cidade suspendeu os voos de partida. A Rússia tornou-se o primeiro país do mundo a reconhecer formalmente o governo talibã no Afeganistão desde que o grupo tomou o poder em 2021. A decisão surge pouco depois de o Tribunal Superior de Moscovo ter retirado a designação de terrorista ao grupo em abril. As relações entre os dois países têm sido historicamente complexas. No entanto, nos últimos anos, a Rússia tem procurado aprofundar os laços com o Afeganistão. A Alemanha quer negociar com os talibãs de forma direta, fazer um acordo para que Cabul receba de volta os afegãos que são condenados por crimes cometidos na Alemanha. Estas exportações foram interrompidas em 2021, quando os talibãs tomaram o poder em Cabul, e retomadas em agosto do ano passado, com apoio de parceiros na região. Mas o ministro alemão do Interior diz que esta não é uma solução permanente. Por isso, Alexander Dobrindt quer fazer um acordo direto de repatriamento, sem intermediários. Mas estes planos estão também a ser muito criticados. É que a Alemanha não reconhece o governo talibã. Além disso, as Nações Unidas lembram as violações dos direitos humanos no país e dizem que neste momento não é apropriado fazer deportações. Mesmo assim, Berlim quer avançar e até fazer um acordo semelhante com a Síria. Os sírios, os afegãos, são precisamente os 2 maiores grupos de requerentes de asilo na Alemanha. Juntos são mais de 10 mil pessoas. A migração foi o tema central das eleições legislativas na Alemanha, que decorreram em fevereiro. Segurança e defesa. As expressões foram repetidas mais do que uma vez no decurso do encontro em Aarhus entre a presidência dinamarquesa da União Europeia e a Comissão. No próximo semestre, Copenhaga conta fazer avançar o esforço de rearmamento dos 27. If we are not willing to stand up for our continent, then who are we as Europeans? We need to rearm Europe by no later than 2030,
And I look forward to the roadmap on how to achieve this objective so that we can develop common capabilities, scale up our defense industry, procure together and break down any barriers and obstacles in our way. A Dinamarca considera que a política migratória é também uma questão de segurança. Para a primeira-ministra dinamarquesa, o sistema europeu está a falhar, esperando por isso encontrar novas soluções. A presidente da Comissão enumerou os pontos do Pacto sobre a Migração e Asilo sobre os quais a Dinamarca deve avançar. The Pact for Migration and Asylum has to be implemented, but then we have the operational side. Under your presidency, we can make progress on our return proposal, on Safe Third Countries concept and the Safe Countries of Origin. Durante a sua presidência, Copenhaga também deverá consolidar a competitividade do bloco face às turbulências comerciais. Russian aggression, Donald Trump's tariffs, Chinese overcapacity, fierce global competition, the climate crisis. The Danish presidency of the EU Council begins amid challenges that are formidable and unpredictable. Denmark has the hard task of keeping the 27 member states united to build a common front. But as geopolitics turn more and more explosive, the fractured lines between the capitals only deepen. Jorge Liboreiro, Euronews, Aarhus. Na Chequia, as luzes apagaram-se. Foi assim em Praga e noutras regiões do país. O apagão desligou os semáforos e paralisou os elétricos a meio do caminho. Na sexta-feira, viajar ou chegar a casa na Chequia tornou-se uma verdadeira aventura. Também os comboios foram afetados, com algumas linhas completamente paradas. Čekám, než se to obnoví ten celý ten provoz, když skončí ten blackout, vůbec nevím. Cestujem smerom na Mělník a vlastne čakám. No, má to spoždení 46 minút, 45 minút, takže stále čakám. A nějaké informace k tomu máte, nebo kde sledujete? Úplne nie, sledujem len tabulu, takže čakám. Mais sorte teve quem ia viajar de avião. O aeroporto internacional de Praga não foi afetado. Para já, as autoridades excluíram a hipótese de um ataque informático ou terrorista, mas não é claro o que causou esta falha de energia. Dezenas de milhares de pessoas encheram a praça principal de Pamplona, no norte de Espanha, no domingo, para celebrar o início das festas de corridas de touros de San Fermín. A edição começou oficialmente com a explosão do fogo de artifício, o Chupinazo, este ano dedicado à causa palestiniana, numa tradição simbólica que remonta ao início do século XX. Quase todos, incluindo a multidão de turistas estrangeiros que vieram ao evento, vestiam o traje tradicional de calças e camisa brancas, com uma faixa e um lenço vermelhos. As festas de 9 dias são conhecidas pelos seus encierros ou corridas de touros. A partir de segunda-feira, centenas de pessoas irão correr para evitar 6 touros que caminham num sinuoso percurso empedrado até à Praça de Touros da cidade. Apesar da controvérsia em torno do evento e dos protestos dos defensores dos direitos dos animais, as festividades atraem aproximadamente 1 milhão de participantes de mais de 80 países, tornando-se um fenómeno cultural global. Milhares de devotos deslocaram-se até à cidade de Dharamshala, nos Himalaias, no domingo, para celebrar o 90º aniversário do Dalai Lama, o líder espiritual do budismo tibetano, que vive no exílio desde que escapou à autoridade chinesa no Tibete em 1959. Vestido com uma túnica tradicional e uma capa amarela, o Dalai Lama foi escoltado até ao pátio do templo por um grupo de monges para uma cerimónia que colocou fim a uma semana de festividades. As celebrações também aconteceram em Katmandu, no Nepal, onde centenas de refugiados tibetanos, monges e diplomatas estrangeiros assinalaram o dia com orações budistas, cânticos e danças. Reconhecido em todo o mundo, Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, descreve-se como um simples monge budista, embora seja venerado por milhões de budistas tibetanos que o consideram a manifestação viva do Deus budista da compaixão. Já esteve em Xangai e em Bruxelas e depois desta entrevista o jovem realizador polaco Korek Bojanowski segue para outro festival de cinema onde será exibido o filme por ele realizado Loss of Balance.
Ja opowiadam o grupie studentów, którzy przygotowują się do spektaklu dyplomowego, na ich drodze stoi nowy reżyser i zaczyna się gra między nimi. O cineasta confessa o amor pelo cinema de Roman Polanski, que serviu de inspiração para Loss of Balance, devido à atmosfera sensual e à relação próxima com a protagonista. O enredo da personagem principal é inspirado na revelação de situações patológicas que ocorreram nas escolas de cinema polacas, que vieram a público em 2020. Ja chciałem ją na maksa zrozumieć, takie metody, które polegały na łamaniu studentów, czyli na zmuszaniu ich do przekraczania swoich granic, bo uznawało się, że po prostu, że sztuka tego wymaga. Bojanowski explica como começou a explorar o tema para contá-lo no filme. Chciałem opowiedzieć film o wchodzeniu w dorosłość właśnie i o tym, ile musimy poświęcić siebie, żeby się realizować w tym, co kochamy. Em 2024, a estreia do realizador foi reconhecida pela primeira vez num dos maiores festivais de cinema polacos. Recentemente, um evento importante no calendário da equipa de Loss of Balance foi a sessão de encerramento da presidência polaca da União Europeia. A estreia mundial do filme teve lugar em Xangai, onde foi reconhecido com o prémio de melhor argumento. Ja chciałem robić filmy od dziecka. Po prostu pamiętam pierwsze doświadczenia kinowe i jakie to robiło na mnie wrażenie. Bojanowski já está a trabalhar no seu próximo filme, que deverá entrar em fase de rodagem este ano. Jest to też film o wchodzeniu w dorosłość, ale jakby kolejny etap, bo mam poczucie, że Utrata jest o tym, o zawodzie na świecie, że się zawodzimy na świecie, bo mam jakąś wizję świata, a to jest jakby drugi etap tego wchodzenia w dorosłość, kiedy nie zawodzimy się na świecie, tylko na sobie. O realizador revela-nos que o seu segundo filme será uma comédia de humor negro.